Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Ele é um herói lendário de nível 3S. Então, por que seus atributos são tão baixos? Suas habilidades são de nível F e D. Pior de tudo, ele está prestes a lutar não contra demônios, mas sim pela Rainha Demona. Sem tempo para pensar, ele avança contra o general, que tenta detê-lo com um golpe vertical que é esquivado. O soco acerta o rosto do monstro, cedido por outro no plexo braquial, mas a criatura tenta revidar. Nosso herói recua rapidamente e percebe que o porco-albino e feio ainda está relativamente intacto. Então, o monstro decide tomar a iniciativa, e era exatamente isso que ele esperava, pois, usando o peso do monstro e a técnica que o comandante Demona lhe ensinou, ele consegue. Ele antecipa o avanço da criatura e dispara uma bazuca em sua barriga, afundando a mão nas costelas e ativando a devastação instantânea. A santa arquibancada não conseguia entender como aquilo era possível. O corpo do porco caiu no chão com uma cratera no peito. O garoto levantou o braço e, da lateral, a Rainha Demona se surpreendeu com o quão mais forte o herói lendário havia se tornado em apenas 2 meses, mesmo trabalhando para ela. Ele estava evoluindo a uma velocidade extremamente perigosa para todos os demônios. Mas como o lendário herói SS acabou trabalhando para os demônios? Den, em sua vida passada, seu nome era Choi, um lutador de MMA em ascensão. Ele veio do nada, sem academia rica ou treinador famoso, apenas um cara com muita raiva que amava lutar. E finalmente, ele tinha uma luta pelo cinturão marcada para o mês seguinte, o maior pagamento de sua vida, dinheiro suficiente para finalmente tirar sua irmã das dívidas e mudar sua mãe para um apartamento decente. Mas ele nunca chegou a lutar. No caminho de volta do treino, o inescapável adicionou mais um fragmento à sua sequência imparável de eliminações. Tudo escureceu. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Ele abre os olhos em um espaço estranho, quando de repente, de um portal, surge um anjo com bombas penduradas, fazendo uma cara de bobo. Ela lhe diz que ele está morto. Seu nome é Rayu, e ela explica que está procurando por pessoas que morreram na Terra. Vendo todo o talento que emana dela, ele fica curioso e se aproxima, corando, pedindo mais detalhes. Mas ela o interrompe e diz que ele tem 2 opções: aceitar a morte e reencarnar como um perdedor, ou ser transportado para outro mundo e viver uma vida perfeita como um encanador desentupindo buracos. Um incrível herói de rank SS, ele não é bobo. Porém, e percebe que algo está errado, então responde que precisa de um tempo para pensar. Ela, contudo, insiste, dizendo que esta é a oportunidade de uma vida, e começa a divagar sobre um monte de coisas. O protagonista sabe que deve haver algo errado, já que a oferta era boa demais. Ele acabou de morrer depois de ser um lutador, e talvez, reencarnar em uma vida pacífica seria melhor. Ela diz para ele se concentrar, já que ele não entendeu. Ela vai explicar direito. Ele nascerá em uma vila pacífica, completará uma missão extremamente fácil e então o senhor da vila lhe oferecerá a garota mais bonita, que é sua filha, para que ele possa se casar com ela. O protagonista claramente a olha com desconfiança, enquanto Rael se pergunta por que ele não está reagindo. Nesse momento, ela decide mudar de ideia e se vira, dizendo que, já que ele não quer se casar com uma mulher maravilhosa, ela vai embora e ele pode simplesmente reencarnar. Ele então diz para ela esperar, e ela o avisa que, se ele não aceitar a oferta, pode nem reencarnar como humano em sua próxima vida. Ao ouvir isso, ele segura o pé dela e diz que está tudo bem, e aceita. Ela pede para ele repetir, e ele implora dizendo que quer ser aquele herói que nasce e acaba com a filha do senhor da vila. Nesse momento, ela sorri e diz que eles vão começar agora mesmo. A criança está confusa. Espere, agora mesmo, e ela diz que não há motivo para ficarem parados esperando. Ele então pede que ela explique melhor em vez de mandá-lo embora sem nenhum preparo, mas é tarde demais. O círculo mágico faz desaparecer, e ela avisa a equipe de anjos que ele foi transportado com sucesso.
Enquanto isso, o protagonista perde a consciência e acorda com alguém lhe dizendo para abrir os olhos. Ele se pergunta se aquele era o chefe da aldeia de quem Rael havia falado, aquele com a linda fira. Por um segundo, pareceu que as coisas estavam indo como prometido, até que um soco atingiu seu estômago e o despertou completamente. Irritado, Hisoka retruca, perguntando se aquele cara tinha desejo de morte, mas para no meio da frase. O que estava à sua frente não era humano. Usava um crânio de javali com chifres e o acusa, furioso, de estar relaxando no dormitório dos escravos. Completamente perdido, ele hesita. Será que aquela coisa estranha era mesmo o chefe da aldeia de quem Rael falava? De jeito nenhum. Parecia mais o tipo de monstro que um herói deveria enfrentar. Com cautela, ele se apresentou como um herói. A criatura apenas pareceu confusa, aproximou-se e zombou de como os heróis eram estúpidos hoje em dia. Hisoka começou a pensar que algo tinha dado muito errado, mas ainda queria acreditar que Rael não o havia enganado. Talvez aquele monstro fosse apenas sua primeira missão. Tentando manter a calma, ele decidiu agir primeiro, mas antes que pudesse pensar mais, a criatura perguntou o que ele acabará de dizer. Sem esperar, Hisoka chutou e gritou para que morresse. Ele se orgulhou daquele chute por um segundo, até que a criatura agarrou seu pé. Com um sorriso debochado, perguntou se ele realmente se achava um herói. Com uma voz exausta, reclamou de todos aqueles heróis falsos e se perguntou por que eles continuavam aparecendo. O protagonista não conseguia se mover enquanto a criatura cerrava o punho e debochava, dizendo que uma surra o deixaria em forma. Enquanto Hisoka se acostumava com a escuridão do quarto, fortes batidas ecoaram do lado de fora. Alguém gritou para a porta se abrir, exigindo outra luta com um monstro de cabeça de vaca. A porta se abriu e um goblin furioso com uma espada apareceu, gritando com o prisioneiro barulhento e ameaçando fervê-la em sopa se não se calasse. Aterrorizado, o protagonista prometeu ficar quieto. Assim que o goblin saiu, ele começou a resmungar sobre aquele tal mundo de fantasia maravilhoso. Ele se perguntava onde tudo tinha dado errado e, mais do que tudo, temia morrer virgem novamente. Então, uma voz o chamou através de uma pequena janela na cela. Hisoka perguntou quem era e o homem se apresentou como um herói veterano que estava prestes a começar sua própria jornada. Ele explicou que estavam presos em uma fortaleza do exército do Rei Demônio, onde humanos eram usados como escravos. Olhando pela janela, ele ficou surpreso ao encontrar outro coreano. Respeitosamente, o chamou de Sunbai e perguntou como tinham chegado àquela situação. Divertido com a educação do homem, ele o provocou e, em seguida, gritou para os outros prisioneiros, perguntando se os autoproclamados heróis ainda estavam vivos. Vozes responderam de todos os lados. Todos se autoproclamavam heróis, e o lugar estava cheio de pessoas azaradas que haviam encontrado o mesmo destino. Atônito, Hisoka perguntou o que estava acontecendo. O Sunbai disse casualmente que havia pelo menos 100 heróis presos na fortaleza do Rei Demônio. Ele explicou que a criatura vermelha com cabeça de vaca que o protagonista encontrara antes era Hidran, o chefe da fortaleza, e que o goblin que o ameaçara era Jarto, um guarda da prisão conhecido por sua crueldade. Então, ele revelou o motivo de todos estarem ali, por causa de Rael, a tal anjo. O protagonista só conseguia olhar fixamente enquanto o homem a amaldiçoava, chamando-a de demônio disfarçado. Amargamente, ele disse que tudo teria sido diferente se não fosse pelo erro dela. Começando a entrar em pânico, Hisoka exigiu a verdade. Os heróis não deveriam começar em algum lugar melhor do que aquele pesadelo? O homem disse que sim, que heróis capturados em outros lugares haviam lhe contado como eram os pontos de partida normais. Geralmente, os heróis começam em uma cidade ou vila, mesmo que ainda não tenham poderes. Isso esclareceu tudo para ele. O motivo de ter ido parar naquele inferno era Rael. Ele ainda conseguia visualizá-la. Com um rosto claramente visível, alguns dias depois vemos o 2º Esquadrão de Escravos do 3º Batalhão do Exército do Rei Demônio. Humanos eram forçados a trabalhar em condições brutais enquanto goblins os observavam e até mesmo os obrigavam a entoar cânticos como que esmaguem os humanos. Comam os humanos. Hisoka tremia de exaustão enquanto carregava um enorme tronco com um goblin em cima. Finalmente, um sino tocou para encerrar o dia de trabalho e eles foram enviados de volta às suas celas. De volta à sua cela, o protagonista pensou que a prisão era quase melhor do que o trabalho lá fora. Então, ele se lembrou da promessa de Rael sobre privilégios especiais de herói e decidiu tentar o clássico comando janela de status. Para sua surpresa, funcionou e seus atributos apareceram diante dele. Analisando-os, ele aprendeu o básico sobre sua força e habilidades. Hisoka murmurou sobre o que viu e o homem na cela ao lado ouviu.
O homem ficou chocado ao saber que o protagonista já tinha nível 1 de resistência. Ele confirmou e acrescentou que seu atributo de força era 28. Lembrando-se de seu campeão, o homem ficou impressionado. Ele não esperava que o protagonista fosse tão talentoso, especialmente com atributos acima de 30 no nível 1. O protagonista descartou a ideia, dizendo que ainda era apenas um escravo, mas o homem manteve a esperança. Ele disse a Ezoc que, com um talento como aquele, ele poderia escapar e se tornar um verdadeiro herói. O protagonista não acreditou e fingiu dormir, mas na verdade não parava de pensar em quão baixo era seu nível e se isso o ajudaria a escapar. Mais tarde, quando o outro homem finalmente adormeceu, ele se levantou silenciosamente e abriu a janela de status novamente. Desta vez, duas coisas chamaram a atenção: mana, que poderia conceder poder sobre-humano, e pontos de herói. O protagonista percebeu que os outros heróis pareciam não saber nada sobre pontos de herói, já que ninguém jamais havia conquistado nenhum. Então, uma luz familiar apareceu e o anjo surgiu novamente, exibindo orgulhosamente sua beleza. Com um sorriso provocador e um biquinho brincalhão, ela o cumprimentou como se não se vissem há séculos. Então Rael perguntou provocativamente se ele queria que ela revelasse mais alguma coisa, alguma informação importante sobre pontos de herói. Mas antes que ela pudesse terminar, Ezoc agarrou a pequena Rael no ar, encarando-a com raiva. Ele disse sem rodeios que não se importava com pontos de herói ou qualquer outra coisa que ela quisesse dizer. Naquele momento, tudo o que ele queria era repreendê-la. Um instante depois, Rael estava amarrada e pendurada como isca de pesca. Tentando contornar a situação, ela disse que os círculos de invocação deram errado porque alguém derramou café durante o lanche. Enquanto falava, ela lançou uma magia à prova de som para que ninguém nos ouvisse. O protagonista então perguntou se essa missão era seu castigo. Rael disse que não, que ela havia sido enviada para agir como sua fada pessoal, uma magia que o ajudaria até que ele derrotasse o Rei Demônio. E Ezoc deixou claro que não se importava mais em ser um herói. E Rael perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele disse que não tinha nenhum interesse em derrotar o Rei Demônio, só queria uma vida normal. Rael admitiu que havia muito mais do que isso. A princípio, Rael sentiu-se assim, mas ela o lembrou de que seu potencial era de nível SS e ele retrucou que ter talento não significava que devia nada a ninguém. Nunca acreditou que esse fosse seu destino. Rael tentou argumentar, mas ele a interrompeu. Estava farto de uma vida de lutas incessantes como a que costumava ter. Isso pegou Rael de surpresa. Ela sempre o considerará apenas um lutador touro, obcecado por batalhas e mulheres, e agora começou a se preocupar com o que aconteceria com ela. Quando Rael foi designada como fada pessoal, protestou veementemente. Para ela, era um insulto que alguém de sua posição estivesse presa a um trabalho tão humilhante, mas a ordem era final. Ela tinha que ficar com Ezoc até que o Rei Demônio fosse derrotado. Disseram-lhe que uma fada pessoal tinha de apoiar totalmente o guerreiro designado e compartilhar tanto as vitórias quanto as derrotas. Não importava o quanto reclamasse, foi enviada diretamente para a fortaleza demoníaca. De volta ao presente, o protagonista descobriu que uma fada pessoal tinha de seguir as ordens de seu guerreiro. Então ele disse. Rael se ofereceu para ajudar no plano de fuga e, relutantemente, concordou. Então, um barulho veio da porta e Ezoc rapidamente a agarrou para escondê-la. Os goblins estavam acordados, preparando os prisioneiros para mais um dia de trabalho. Rael resmungou que poderia ter se escondido com magia furtiva. Mesmo após a chamada, o protagonista viu Jark, o cruel guarda-goblin, ainda parado ao lado de sua cela. Jark disse que Redhan queria vê-lo no escritório. Quando chegou lá, Redhan mencionou algo inesperado. Ele vinha trabalhando muito ultimamente. E Ezoc ficou atônito ao ver Jark sentado em seus ombros como de costume. Ele mal podia acreditar que aquele goblin fedorento o estava elogiando. Redhan admitiu que a princípio pensou que Ezoc fosse apenas mais um humano maluco, mas sua atitude recente havia mudado isso. Então, Redhan lhe ofereceu um novo cargo, chefe dos escravos. O protagonista não fazia ideia do que ele estava insinuando. Redhan explicou que o trabalho estava diminuindo, então precisavam de alguém para gerenciar os humanos. Rael esperava desesperadamente que o protagonista rejeitasse a proposta imediatamente. Ela sussurrava para ele dizer não, até que finalmente gritou que um herói jamais deveria se curvar a oficiais do exército do Rei Demônio. Redhan e Jark ouviram o que era aquele barulho. Pensando rápido, Ezoc gritou que cuidaria de tudo e faria os humanos trabalharem mais para vender o produto. Ele se curvou com tanta força que sua testa bateu na mesa. Redhan adorou e até admitiu que estava começando a gostar dele. Afinal, prometeu ainda uma recomendação especial para se juntar ao exército do Rei Demônio se o protagonista continuasse se saindo bem.
O protagonista foi dispensado, mas por dentro se sentia miserável. Seu plano de fuga parecia estar desmoronando. Alguns dias depois, os humanos trabalhavam cantando e Ezok se pavoneava como um chefe, repreendendo um trabalhador por se mover muito devagar. Zombou dele dizendo que até a avó dele se movia mais rápido. Com aquele jeito de agir, ele e Ezop parecia estar em casa no exército do Rei Demônio. Então o sistema mostrou que sua habilidade oculta, carisma, havia aumentado. Graças à sua experiência como líder, ele exclamou que ser o chefe dos escravos era incrível. Os outros prisioneiros trocaram olhares nervosos, certos de que ele finalmente havia enlouquecido. Começaram a cochichar sobre ele pelas costas. Rael, porém, o repreendeu e avisou que isso poderia lhes causar grandes problemas. E Ezok ignorou e disse para ela confiar no plano. Então, com um sorriso presunçoso, acrescentou que um pardal com mala não entenderia uma fênix como ele. Quando um dos homens caiu de joelhos, o protagonista o atacou. Em seguida, o sistema o informou que a popularidade de Red Ram havia aumentado. O protagonista fez uma saudação dramática e agradeceu a Red Ram, jurando lealdade em voz alta. Rael finalmente explodiu, lembrando de que ele deveria ter escapado e buscado a liberdade. Coçando a cabeça, Ezok explicou sem jeito que estava apenas seguindo o sistema. Se ele era um herói, obedecer ao sistema fazia sentido. Rael retrucou dizendo que era ridículo uma missão de herói envolver. Aumentando sua simpatia por um oficial do exército do Rei Demônio, ele insistiu que estava dizendo a verdade e até se ofereceu para ler a missão em voz alta. Começava assim: você acabou preso na fortaleza do Rei Demônio por causa do erro de um idiota. Rael o interrompeu, argumentando que nenhuma mensagem de sistema real soaria tão casual, já que elas deveriam ser neutras e precisas. O protagonista apenas deu de ombros e disse que talvez um sistema de heróis de rank SS funcionasse de forma diferente. Na noite anterior, Rael havia ficado furiosa ao ver com que facilidade o protagonista aceitou o cargo de chefe dos escravos. Ele retrucou dizendo que ela era louca. Então, do nada, uma mensagem do sistema apareceu para ele. Você está preso na fortaleza do Rei Demônio por causa do erro de um idiota. Provavelmente se sente tão irritado quanto que encontra um rolo de papel higiênico vazio. Mas esta também era uma chance de se tornar um verdadeiro herói. Ganhar o favor do oficial do Rei Demônio, Red Ram, e obter 100 pontos de herói. E Ezok ficou chocado, mas percebeu que este era seu único caminho a seguir. Então, enquanto os escravos trabalhavam, eles fez cantar a canção do terceiro corpo do exército do Rei Demônio. Rael estava confusa, pois apenas seres de altíssima patente podiam alterar os objetivos da missão. Ela não conseguia entender por que alguém faria isso por ele. Então, Jark apareceu novamente e disse a Ezok para ir com ele ao escritório de Red Ram. Red Ram o elogiou por ter aumentado tanto a produtividade dos escravos. Fingindo humildade, o protagonista disse que tudo era graças à sábia liderança de Red Ram. Rael zombou, certa de que esse tipo de elogio barato nunca funcionaria. Mas, para sua surpresa, Red Ram claramente adorou. O sistema apareceu novamente e anunciou que Ezok havia alcançado o objetivo e concluído a missão de herói. Ele ganhou 100 pontos de herói e desbloqueou a loja de heróis iniciantes. Ambos ficaram chocados que seu plano tivesse funcionado tão bem. Agora que a missão de favor estava concluída, ele estava pronto para seguir em frente. E as coisas estavam indo bem. O protagonista decidiu que era hora do passo 2. Ele pediu permissão a Red Ram para começar a treinar os escravos. Red Ram questionou o porquê. E Ezok rapidamente apresentou a ideia: escravos disciplinados trabalhando juntos perfeitamente, cada um fazendo o trabalho de 3 sem folga. Ele disse que, com essa eficiência, poderiam terminar a fortaleza em apenas uma semana. Red Ram argumentou que humanos eram muito fracos para treinar e trabalhar ao mesmo tempo, mas ele não recuou. Acrescentou que, se funcionasse, até o comandante o elogiaria. Isso foi o suficiente, e Red Ram aprovou o treinamento. De volta à cela, Rael estava em completo desespero. Ela chorava, dizendo que seu herói havia perdido completamente a cabeça, primeiro servindo ao exército do Rei Demônio e agora treinando escravas para eles também. Irritada com todo o drama, o protagonista mandou-a calar a boca e disse que já tinha um plano. Rael, ainda desconfiada, perguntou se ele estava enganando novamente. E Ezok retrucou perguntando se ela pensava que ele era como ela, e então revelou o verdadeiro plano: usar os escravos para iniciar uma rebelião. Havia cerca de a fortaleza abrigava 3.000 escravos humanos, mas apenas cerca de 500 soldados demônios. Nas proximidades, havia uma base da Aliança Humana. Assim que a revolta começasse, eles poderiam pedir ajuda. Ao ouvir isso, o desespero de Rael se transformou em admiração, e ela admitiu que ele não era tão burro quanto pensava.
Em seguida, Yazok decidiu verificar as recompensas da missão. Rael, ainda desconfiada, perguntou se ele realmente havia ganhado pontos de herói ou se tudo era falso. O protagonista disse que era tudo real e que a loja de heróis havia sido desbloqueada. Ele abriu para ver o que havia dentro, esperando encontrar algo útil, talvez algo que finalmente lhe desse uma habilidade de herói de verdade. Mas quando a lista de habilidades da loja apareceu, ele ficou estupefato. As habilidades incluíam prender a respiração, uma habilidade de nível F para melhor controle da respiração, e segurar a fezes, que permitia aguentar mais tempo na ida ao banheiro. Yazok disse sarcasticamente que um deles deveria ter patente SS, especialmente em emergências públicas. O resto eram coisas como cozinhar, limpar e lavar roupa. Confuso e irritado, o protagonista perguntou como aquilo era motivo para rir dele. Rael explicou que a loja era apenas de nível 1 e que, se ele ganhasse mais pontos e a melhorasse, opções melhores apareceriam depois. Ainda furioso, o protagonista gritou para Rael calar a boca e a chamou de fada golpista. No dia seguinte, os escravos saudaram o rei demônio enquanto Yazok ordenava que cantassem a canção do terceiro corpo do exército. A um sinal, eles começaram: nós, o grande exército do rei demônio, derrotamos humanos, comemos humanos, esquecemos nossa dor quando os capturamos. Nada sob o céu se compara ao amor do rei demônio. Hedron assistiu à apresentação, satisfeito por ter conseguido treinar os escravos. Então, a porta do escritório se abriu de repente e Jack entrou correndo com notícias urgentes. O exército humano estava se movendo em direção à fortaleza. A 8ª divisão, a maior unidade próxima, já havia sido encurralada e forçada a recuar. Se até a 8ª divisão tivesse perdido, Jack alertou. Então, era apenas uma questão de tempo até que os humanos chegassem à fortaleza. Mesmo assim, Rael manteve a calma. Ele reconheceu a ideia de Jack de evacuar, mas pediu que ele esperasse. Segundo Rael, as guerras sempre foram decididas pelas linhas de suprimento, e a primeira regra da guerra, disse ele, era nunca perder um bom oficial de suprimentos. Então, ele disse a Jack para prosseguir enquanto ele lidava com Yazok primeiro. Enquanto isso, o protagonista gritava com os escravos, perguntando se estavam prontos para seguir suas ordens. Então, ele ouviu o barulho lá dentro e imaginou que Hedron estava prestes a interromper o treinamento novamente. Olhando para sua janela de status, Spey viu que seus atributos haviam aumentado um pouco, mas não o suficiente para iniciar uma revolta. Em voz baixa, ele desejou que algum evento de sorte o tornasse mais forte rapidamente. Antes que pudesse terminar o pensamento, Hedron se sentou ao lado dele e deu um tapa em seu ombro, assustando, e Yazok se virou. Hedron parecia apressado. Não há tempo, disse ele, com a voz urgente. Venha comigo agora. Ele perguntou onde e por quê, mas Hedron não respondeu. Naquele exato momento, o comandante humano rugiu para que seus homens atacassem, convicto de que a vitória estava próxima. Soldados empunhando lanças avançaram, abatendo vários goblins em seu caminho, mas então congelaram ao avistar o pesadelo vermelho, Hedron. O comandante imediatamente gritou por uma retirada e ordenou que os cavaleiros assumissem o ataque. Mesmo assim, as tropas continuaram avançando, levadas pelo ímpeto. Observando a confusão, Yazok começou a pensar: por que soldados humanos estão aqui? Talvez ele possa usar isso a seu favor, apunhalando o comandante do rei demônio pelas costas e retornando à sociedade humana como um herói. Então, um dos soldados gritou: morra, pesadelo vermelho, e atacou Hedron. Hedron calmamente agarrou o homem pela cabeça e a esmagou. O protagonista ficou rígido em choque. Em seguida, Hedron usou sua arte marcial, o 7º movimento. Ele esmagou o rosto do soldado contra o chão e, em seguida, desferiu um ataque de área ampla. A onda de destruição explosiva fez a terra se partir, lançando soldados humanos para o ar. Depois disso, Hedron olhou para Yazok e perguntou: você está bem? O protagonista, instintivamente, fez uma saudação militar, dizendo que estava bem e acrescentando baixinho que partiria em breve. Foi então que ele se lembrou de quem estava ao seu lado, um dos guerreiros mais fortes do exército do Rei Demônio. Os humanos logo assumiram o controle da área, hastearam 2 bandeiras e começaram a separar as pessoas do Reino Mariote e do Império Drossa. Um soldado perguntou ao companheiro de cela de Yazok se eles eram guerreiros, e o homem respondeu que sim. Os guerreiros identificados foram separados dos outros prisioneiros e levados para outro lugar. Então, alguém veio recebê-los. Olivandrimir, um duque ruivo e barbudo do Império Drossa e líder do exército aliado. Um soldado informou que a evacuação estava completa, e Oliva o elogiou. O soldado também disse que as pessoas que se diziam guerreiros haviam sido recrutadas. Oliva então deu o sinal para: comecem, todos os soldados aos seus postos. Um instante depois,
Ele deu uma ordem ainda mais fria: eliminem todos os guerreiros à nossa frente. Enquanto isso, uma carruagem avançava pela floresta. Dentro dela, Iazok permanecia sentado em silêncio, despedindo-se de seus sonhos de aventura e de sua segunda vida fantasiosa. Do outro lado, Hedron permanecia quieto. O protagonista não parava de pensar em como Hedron havia matado facilmente todos que os perseguiam. Pelo menos a perseguição não era mais um problema. Tentando animá-lo, Rael disse que crises muitas vezes criam oportunidades. Ela sugeriu que fossem primeiro ao quartel-general e descobrissem a situação do exército do Rei Demona. Irritado, o protagonista mandou-a calar a boca. Então, quebrando o silêncio, Hedron disse: devo ter cochilado por um segundo. Ele olhou para Iazok e perguntou: você disse alguma coisa? Iazok rapidamente disfarçou, dizendo que estava apenas murmurando sobre como se sentia honrado em viajar com alguém como Hedron. Hedron pareceu satisfeito. Disse que estavam perto do quartel-general de Trecor fora e que ele deveria aguardar ansiosamente por isso. Assim que chegarem lá, eu estarei oficialmente no exército do Rei Demona. O protagonista empalideceu, mas, forçado a sair, é uma honra. Até Rael entrou em pânico em silêncio. No quartel-general, um guarda anunciou o retorno de Hedron e o portão se abriu imediatamente. Hedron fez um sinal para que Ionsop seguisse, dizendo que o levaria diretamente ao comandante. Ele disse que era uma grande honra conhecer o comandante tão cedo, embora sua postura sugerisse o contrário. Então, ele avisou Ionsop para ter cuidado com cada palavra dita na frente do comandante se quisesse sobreviver, lembrando-se do ditado sobre sobreviver, mesmo na toca de um tigre, se você mantiver a cabeça erguida. Ele se preparou e jurou que não cederia. Na porta do comandante, Hedron se apresentou e foi autorizado a entrar. Assim que a porta se abriu, Ionsop ouviu a voz de uma mulher e se perguntou se o comandante poderia realmente ter uma aparência humana. A pessoa à sua frente era deslumbrante. Uma mulher com orelhas compridas e unhas afiadas como garras com aros ocultos e uma coloração estranha ao longo do queixo e pescoço. Ela recostou-se na cadeira de salto alto, emanando total autoridade. Bem-vindo de volta, Hedron, disse ela com um sorriso, acrescentando que ele parecia ainda mais musculoso do que antes. Esta era Emus, comandante do terceiro corpo do exército do Rei Demona. Hedron respondeu com um elogio próprio, dizendo que sua beleza havia se tornado ainda mais deslumbrante. O rosto do protagonista corou. Ele não conseguia acreditar que alguém tão bonita fosse comandante de um corpo. Emus agradeceu a Hedron com um sorriso, enquanto o protagonista entrava em pânico por dentro, pensando se deveria elogiá-la também. Antes que pudesse decidir, Hedron mudou de assunto. Ele admitiu estar envergonhado por não ter protegido a fortaleza, mas Emus ignorou isso. A verdadeira culpa, disse ela, era do comandante da 8ª Divisão, não de Hedron. Com uma voz mais fria, acrescentou que já deveria ter transformado a pele daquele homem em um saco. O protagonista quase parou de respirar. Emus continuou dizendo que o comandante da 8ª Divisão havia retornado vivo, mas apenas como uma desgraça. A pressão que saía de cima dela era muito pior do que qualquer coisa que Ionsop já tivesse sentido. Ele cerrou os punhos e tentou esconder o tremor, mudando de assunto. Emus olhou para o humano que Hedron havia trazido. Hedron o apresentou como ele mesmo, a pessoa de seu relatório anterior, e disse que o trouxera ali para se juntar formalmente ao exército do Rei Demônio. Emus se aproximou para examiná-lo. Ele é bonitinho, disse ela levemente, acrescentando que esperava muito de alguém escolhido por Hedron. Envergonhado, Ionsuk disse que faria o seu melhor. Emus apenas o examinou e disse que, com um corpo como o dele, ele não duraria muito tempo no exército demoníaco. Ela perguntou a Hedron se ele concordava e ele assentiu. Os outros vão devorá-lo vivo, disse ele, apontando então o quão raro era um recruta humano e pedindo permissão para treinar o protagonista pessoalmente. Emus recusou imediatamente. De jeito nenhum, disse ela. O tempo de Hedron era valioso demais para ser desperdiçado com um humano. Então, algo chocante aconteceu. Emus começou a se transformar. Sua cabeça se contorceu em algo parecido com uma flor, mas uma flor cheia de dentes e com uma língua comprida. Ionsuk olhou incrédulo enquanto ela enfiou o braço na própria boca. Um instante depois, seu rosto voltou ao normal e ela segurava uma pequena criatura preta parecida com um cachorro. Ela disse ao protagonista que seu novo trabalho era cuidar de seu animal de estimação. A pequena criatura parecia minúscula, mas perigosa. Este é Babo, disse Emus carinhosamente. Ele não é adorável? Por dentro, ele só conseguia se perguntar que tipo de animal de estimação era aquele. Para ele, parecia algo saído diretamente do inferno, e em sua própria língua,
O nome Babo também significava estúpido, o que só tornava tudo mais estranho. Hedron olhou para a criatura e disse que podia sentir um poder enorme emanando dela, mesmo naquela forma. Emus ficou claramente feliz em ouvir isso, e Unsuka ainda. Parecia duvidoso, e Emus percebeu imediatamente, sua voz ficando mais áspera. Você não gosta? Perguntou ela, pressionando-o com mais força. O protagonista rapidamente recuou. É uma honra cuidar de Babo, respondeu satisfeito. Emus entregou Bobo a ele, avisando para não se esquecer da hora de alimentá-lo, já que Bobo ainda estava crescendo e ficava agressivo quando estava com fome. Ela também mencionou que estava difícil encontrar novos cuidadores porque Bobo os devorava. De repente, Rael gritou, chocando a todos. Uma nova missão de herói havia aparecido no sistema, e ela não conseguiu esconder sua surpresa. Yeonsot imediatamente a silenciou, com medo de que ela acordasse Bobo. A missão surgiu: sobreviver conquistando o afeto de Bobo e garantir um futuro melhor. A recompensa seria 200 pontos de herói. Yunsut ficou sem palavras. Será que estavam mesmo lhe dizendo para confiscar o animal de estimação de um comandante? Nesse instante, a porta se abriu e um goblin entrou, batendo na moldura. Ele o cumprimentou educadamente, mas por dentro, sentia-se inquieto. Ter um goblin como parceiro fazia-se sentir menos como um membro da equipe e mais como comida de animal de estimação. Quando perguntou sobre os cuidadores anteriores, o goblin respondeu sem rodeios que não havia nenhum, que todos estavam mortos. Essa resposta deixou tudo bem claro. Mesmo assim, ele perguntou sobre o trabalho, e o goblin disse que sua função era preparar as refeições de Bobo. Então era isso? Perguntou Yunsut. Sim, respondeu o goblin, mas antes que pudesse acrescentar algo, uma sombra o cobriu. Bobo estava ali, lambendo a cabeça do goblin. Em pânico, o goblin agarrou a perna de Yunsuk e implorou por ajuda, chegando a oferecer sua comida se ele o salvasse. O protagonista finalmente perdeu a paciência. O que você está fazendo? Gritou. O goblin o ignorou, claramente convencido de que um deles estava prestes a morrer. Enfurecido, o protagonista agarrou o goblin e o jogou em Bobo. Você é quem vai morrer, disse ele. E quando Bobo se preparou para atacar, o goblin ofereceu o petisco. Bobo adorou e comeu o goblin sem hesitar. O protagonista e Rael só puderam observar enquanto Bobo saboreava a refeição alegremente. Mais tarde, Rael estava correndo por sua vida, com Bobo em seu encalço. Ela gritou por socorro, mas Aezon respondeu casualmente, não. Se ele corresse por muito tempo, ficaria com fome de novo. Então, o protagonista notou um novo item na loja, um osso extragrande. Ele podia atrair monstros caninos e torná-los amigáveis, e custava 30 pontos de herói. Agiu rápido, chamou Bogo e mostrou-lhe o osso. No instante em que o jogou, os olhos de Bogo brilharam e ele disparou atrás dele. Enquanto isso, Rael, exausto de tanto voar, reclamou que deveria tê-lo encontrado antes. Com um sorriso presunçoso, Yeonsot respondeu, é porque meu cérebro capta os detalhes. Ele pensou que a missão seria fácil depois disso, mas estava enganado. Bobo de repente avançou sobre ele, errando por pouco e rasgando apenas a borda de sua camisa. Foi então que ele percebeu. O osso sozinho não era suficiente. Bobo queria carne fresca. Rael perguntou se ele realmente estava pensando em levar Bobo para fora. E Yeonsuk hesitou, sentindo a pressão aumentar enquanto Bobo mostrava os dentes. Em pânico, a primeira palavra tranquilizadora que veio à mente do protagonista escapou. Ao sair, Bobo parou imediatamente. O olhar selvagem desapareceu, substituído por um abanar de rabo de alegria. Ele até abraçou Yeonsot, que soltou um suspiro de alívio. Já do lado de fora, Yeonsot tentou encontrar a cozinha, mas não fazia ideia de para onde estava indo, e Bobo o arrastava para todos os lados. Rael olhou em volta e admitiu que não sentia cheiro de comida. Então, ela avistou um goblin e disse que deveriam pedir informações. Ele se aproximou e o goblin pareceu confuso ao ver um humano ali, mas Bogo repentinamente voltou ao seu modo selvagem. O goblin ficou paralisado de medo, e Yeonsot tentou acalmá-lo, dizendo que Bobo estava apenas dando um passeio, mas o goblin ainda parecia aterrorizado. Ele perguntou por que um humano estava passeando com Bobo. Quando Bobo lambeu seu rosto, o protagonista rapidamente interveio. Não o coma. Então, ele perguntou onde ficava a cozinha, tremendo da cabeça aos pés. O goblin apontou para a esquerda e correu para salvar a própria vida. Rael e o protagonista observaram fugir também, atônitos a princípio, mas depois caíram na gargalhada. O goblin havia entrado em pânico a tal ponto que eles começaram a se perguntar como alguém assim tinha ido parar no exército demoníaco. Assim que se acalmaram, Yeonsuk se concentrou em... Mais uma vez, ele ainda precisava de carne da cozinha. Rael perguntou qual era o seu plano real.
Cuidar de um cachorro para sempre? Ele bufou e disse que não, que ainda tinha sonhos maiores. Então, ele se virou e Bogo havia sumido. O pânico o atingiu imediatamente, seu rosto empalideceu. Onde diabos está aquele cachorro? E Yeon-sok sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Bobo era pura encrenca, e desviar o olhar por um segundo sequer tinha sido um grande erro. Rael olhou ao redor e apontou para frente. Lá, Bobo estava trotando de volta para eles. O protagonista soltou um suspiro e disparou. Você me assustou demais. Bobo voltou parecendo satisfeito, mas havia sangue em sua boca e sua barriga já estava cheia. Então, gritos irromperam. O comandante Regis estava morto e alguém jurou vingança. E Yeon-sok congelou. Rael apontou para Bobo e sussurrou que ele era o culpado. Soldados goblins invadiram o local e ambos correram. Entre respirações ofegantes, Rael perguntou se eles estavam prestes a morrer. O protagonista respondeu bruscamente: "Cale a boca e corra." Eles chegaram a um beco sem saída e foram cercados por gritos. Um dos goblins gritou que arrancaria os braços dele como asas de frango. Outro reclamou que o comandante já estava digerido e se perguntou qual seria o gosto dele. Um terceiro disse que deveriam despedaçar Yeon-sok e Bobo e dividir a carne. O protagonista se obrigou a manter a calma e gritou de volta: "Como ousam?" Ele estava em grande desvantagem numérica, então precisava de algo rápido. Pegou o Bobo e perguntou se eles sequer sabiam quem era aquele destemido. Confusos, os goblins apenas olharam, pensando que Bobo era algum monstro perdido. Ao ouvir isso, Yeon-sok ficou furioso e os atacou, anunciando que aquela criatura fofa, mas mortal, era o próprio Bobo. Os goblins hesitaram. Tinham ouvido dizer que Bobo era um animal de estimação do comandante Umus, mas imaginaram que fosse apenas mais um truque humano. Mesmo assim, alguns começaram a achar que ele poderia estar falando a verdade. O protagonista perguntou como eles podiam não reconhecer Bobo e disse que era vergonhoso. Os goblins ficaram surpresos com a certeza em sua voz. Sem perder a calma, ele disse: "Bobo", para mostrar a eles o modo fera. Bobo obedeceu imediatamente, tornando-se selvagem, com baba escorrendo da boca como se estivesse pronto para devorar. E Yeon-sok olhou para os goblins e disse novamente: "Este é Bobo." Então, deu a ordem: "Mordam-no." Bobo rugiu e saltou sobre o goblin mais próximo, sangue jorrando enquanto Bobo dilacerava. Yeon-sok observou e disse casualmente: "Um cachorro sem focinheira realmente faz uma bagunça." Quando Bobo terminou, só restaram ossos. O protagonista se virou para os outros e zombou deles, perguntando se alguém ainda duvidava de quem era Bobo. Os goblins imediatamente se desculparam, dizendo que não haviam percebido que era realmente ele. Nesse instante, uma mensagem do sistema apareceu para o protagonista, informando que seu carisma insano havia intimidado um bando de demônios e aumentado seu atributo oculto de carisma. Ele sorriu, feliz em ver isso. Então, uma voz atrás dele interrompeu, calma, mas imponente, perguntando o que estava acontecendo. Era a comandante Amus. Ela observou a cena e brincou que o novo bichinho fofo estava causando um alvoroço lá fora. O sangue de Yeon-sok gelou. Encontrá-la no escritório já tinha sido estressante, e encará-la ali era ainda pior. Amus riu, claramente divertida por o protagonista ter usado seu nome e o de Bobo para sobreviver. O protagonista curvou-se profundamente e admitiu ter cometido uma grave ofensa. Amus apenas ergueu uma sobrancelha, confusa, pois na verdade pretendia elogiá-lo. Ela gostava de como ele era rápido e inteligente, especialmente comparado aos demônios ao seu redor. Ele também tinha coragem, acrescentou com um sorriso irônico. Amus agradeceu sem jeito, ainda incerto se aquilo era um elogio sincero ou um aviso velado. Amus prosseguiu, dizendo que o exército demoníaco dependia demais da força bruta, o que sempre levava a problemas desnecessários. Quando ele perguntou que tipo de problemas, ela apenas disse que ele descobriria em breve. Então, mudou de assunto e sugeriu que ele considerasse se tornar um executivo no exército demoníaco. Amus ficou atônito e se sentiu completamente despreparado, mas Amus ignorou isso. Ele não poderia continuar se escondendo atrás do nome dela e de Bobo para sempre, disse ela. Ela explicou que a hierarquia, duelos, e o vencedor poderia assumir o lugar do perdedor. Amus deu a ele um mês para se preparar para uma luta. Se ele vencesse, ela o protegeria por mais um mês. Se continuasse vencendo, ele poderia até ascender a comandante de batalhão e se tornar útil. Amus perguntou nervosamente o que aconteceria se ele perdesse. Amus respondeu friamente. Ele se arrependeria de ter sobrevivido àquela batalha. O significado era claro. Perder seria pior do que morrer. Sem escolha real, o protagonista aceitou. E Amus até escolheu seu oponente ali mesmo. Rei Ari soltou um longo suspiro e disse que provavelmente se despediria dele em um mês.
Mempsey lançou-lhe um olhar fulminante e lembrou-lhe que fora ela quem dissera que ele tinha potencial para o posto de SS Heiari. Deu de ombros e disse, só potencial, talvez, não é certeza. Yoon-suk retrucou que ela era uma fada e mesmo assim não podia ser compreensiva. Enquanto fervia de raiva, percebeu que as portas à frente estavam manchadas de sangue e se perguntou se aquilo era mesmo a cozinha. Com cuidado, ele empurrou as portas. Lá dentro, um enorme demônio de pele vermelha o cumprimentou. Apresentou-se como Cooking, o cozinheiro do exército demoníaco, e perguntou por que ele havia vindo. O protagonista ficou parado junto à porta e disse que só queria um lanche para Bobo. Cooking estreitou os olhos, percebendo que Bobo tinha agora um novo cuidador, mas recusou categoricamente, deixando Yoon-suk sem palavras. Cooking disse que não tinha motivos para ajudar um humano. O comandante Moz apenas lhe ordenara que não matasse Yeon-suk. Desesperado, perguntou se havia alguma maneira de chegar a um acordo, enfatizando que a comida era para Bobo. Após refletir, Cooking ofereceu uma resposta. Se o protagonista realmente quisesse carne, teria que caçá-la ele mesmo, assim como os goblins. Yoon-suk empalideceu e olhou para os goblins, que estavam cortando carne que se parecia demais com a de outros goblins. Naquele instante, ele percebeu que a ideia de caça de Cooking era muito pior do que a que ele imaginava. Em pouco tempo, Yeon-suk estava diante de um javali selvagem gigante. Disseram-lhe que aquela fera seria o jantar se ele conseguisse matá-la, e ele só conseguia se perguntar como sua vida tinha se transformado naquela bagunça. O mesmo javali já havia matado Morga. Chamavam aquilo de caçada, mas na verdade a criatura simplesmente atacava todo mundo sem parar. E o cozinheiro jurou que vindariam Morga. Observando o caos, Yoon-suk brincou dizendo que era difícil prever quem acabaria virando o jantar. Hael, sendo prática, perguntou o que deveriam fazer em seguida e até sugeriu correr. Ele balançou a cabeça negativamente. Não havia como escapar de uma multidão tão grande, e ele sabia o quão ruim a situação parecia. Ele estava prestes a se mover quando Cooking o chamou. O protagonista pensou que seria o próximo e respondeu imediatamente, mas Cooking o surpreendeu dizendo que não havia necessidade, a caçada já havia terminado. Yoon-suk ficou atônito. Ele pensou que eles simplesmente tinham atacado como idiotas, então como conseguiram matá-lo tão rápido? Um goblin relatou o resultado a Cooking. 12 mortos e muitos mais feridos. Para o protagonista, aquele custo era insano, mas Cooking não se importava. Ele considerou o resultado excelente e anunciou uma pequena pausa antes da próxima caçada. Não podia deixar de notar o pouco caso que o cozinheiro fazia dos mortos. Enquanto os cozinheiros se ocupavam, o protagonista disse a Rael que agora não havia mais chances de escapar. Rael perguntou se isso significava que ele planejava se juntar às caçadas, e Yeon-suk respondeu com um firme não. Ele não tinha motivos para lutar daquela maneira. Ele refletiu sobre o assunto e decidiu que a única maneira de aumentar seus atributos era subir de nível, o que significava ganhar pontos de experiência. Rael concordou, mas perguntou onde ele esperava conseguir essa experiência, em um lugar como aquele. Sem qualquer constrangimento, Yoon-suk perguntou se ainda assim ganharia experiência ao desferir apenas o golpe final. Rael disse que sim, embora tenha considerado a ideia vergonhosa. Era tudo o que ele precisava ouvir. Ele agradeceu e disse que era hora de partir. Suas opções estavam se esgotando, e ele precisava ficar mais forte em um mês, especialmente se a comandante Amuse estivesse falando sério sobre cada ameaça que fazia. Ele se aproximou de Cooking e disse que queria se juntar à próxima caçada como parte do bravo exército demoníaco. Cooking o encarou, e Yoon-suk começou a se perguntar se não havia ido longe demais. Então Cooking abriu um sorriso e disse que gostou da audácia do protagonista. Aliviado, o protagonista agradeceu e acrescentou algumas palavras elogiosas para continuar em suas boas graças. Para sua surpresa, Cooking o colocou no comando da próxima caçada. Ele disse que o papel de líder era a maior honra em seu grupo, salvo em casos especiais. Fingindo humildade, Yoon-suk disse que não podia ficar à frente de demônios tão nobres e que os outros cozinheiros poderiam não gostar disso. Cooking não se importou e apenas fez um sinal de positivo com o polegar. A conversa deles foi interrompida quando alguém chamou Cooking com urgência. O que foi? Perguntou o chefe. Um cozinheiro gritou que um monstro havia aparecido. Ele disse que o grito que ouviram significava que uma urna havia chegado. Confuso, Yoon-suk perguntou se eles estavam em perigo. Cooking desconversou, acrescentando apenas que a carne da urna não tinha um gosto muito bom. Sacando uma faca das costas, Cooking ordenou que todos pegassem suas armas.
Eles estavam caçando a urna e adicionando sua carne ao jantar. Yeon-suk viu sua chance. Ele só precisava ficar por perto e desferir o golpe final. Rael lhe entregou algo. Uma mensagem do sistema apareceu, mostrando um pequeno aumento em sua saúde e força por 3 minutos. Rael ignorou os agradecimentos, mas em vez de ser gentil, Yeon-suk deu-lhe uma pancada na cabeça e reclamou que ela deveria ter usado aquilo antes. Irritado, o protagonista correu para se posicionar para o golpe final. Ao se mover, ele focou no que mais desejava. Ele imaginou uma linda esposa loira, pelo menos 5 filhos parecidos com coelhinhos e uma vida tranquila depois de tudo isso. Recusou-se a morrer novamente como um perdedor solitário, então correu para frente com tudo o que tinha. Yeon-suk pulou e esmagou a urna com toda a sua força. O monstro caiu e, no instante em que morreu, mensagens do sistema começaram a chegar em massa. Ele ficou chocado. Um último golpe o havia elevado 4 níveis inteiros. Nesse ritmo, ele poderia alcançar o nível 20 em um dia. Emocionado, finalmente sentiu esperança. Agora ele realmente poderia ficar mais forte. Pouco depois, um cozinheiro trêmulo aproximou-se da urna funerária, erguendo uma faca de açougueiro. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Yeon-suk o empurrou para o lado com o cotovelo e disse casualmente que seu braço havia escorregado. Então, soltou uma gargalhada descontrolada, com um sorriso de orelha a orelha, como se tivesse enlouquecido de vez. A partir daquele momento, declarou ele, cada golpe final seria dele. Mais tempo se passou e mais monstros foram derrotados. Com aparência exausta, Rael perguntou se já haviam terminado. Yeon-suk deu um sorriso de canto e elogiou seu pequeno robô musculoso pela ajuda. Os monstros estavam todos mortos, e o cozinheiro parecia ter terminado de cortá-los. Mas quando olhou novamente, percebeu que eles já estavam se empanturrando com a carne fresca. Um deles até gritou por uma porção maior, o que deixou o protagonista completamente confuso. Cooking percebeu que ele estava olhando fixamente e perguntou o que ele estava vendo. Yeon-suk perguntou se era realmente normal os cozinheiros comerem a comida do exército daquele jeito. Cooking deu de ombros e disse que era uma das vantagens deles, principalmente porque a carne de monstro estragava rápido. Para os soldados regulares, acrescentou ele, carne fresca era uma raridade. Ele até admitiu que a boa comida era o principal motivo pelo qual continuava lutando. Isso fez com que Yeon-suk entrasse em uma espiral descendente. Que tipo de regalia era essa? E como esses caras sobreviviam sem um sindicato? Mesmo assim, Cooking ofereceu-lhe um pouco de carne, dizendo que ele havia conquistado em batalha. Yeon-suk hesitou, olhando para ela e pensando no risco que os cozinheiros haviam corrido para concedi-la. Por fim, deu uma mordida. Não era horrível. O cheiro forte até te ajudava, mas a carne em si era sem graça e dura. Ele não conseguia parar de pensar que, na Coreia do Sul, ninguém compraria carne daquele jeito. Então, percebeu que aqueles cozinheiros estavam arriscando a vida por uma carne mediana. Isso lhe deu uma ideia. E se ele fizesse algo melhor? Naquele instante, ele percebeu que poderia conquistá-los através da comida, obter seu apoio e se tornar o deus da cozinha. Então, ele abriu a loja de heróis, o que pegou Rael de surpresa. Ele gastou pontos em 2 coisas. Uma habilidade culinária de nível F por 50 pontos e um tempero cheio de glutamato monossódico por mais 20. Rael o encarou como se ele tivesse enlouquecido, repreendendo-o por desperdiçar pontos com sal. Yeon-suk ignorou e disse que ela não tinha ideia do quão poderoso era. Então ele polvilhou o tempero sobre a carne, e a mudança foi instantânea. O aroma ficou intenso, e a carne de repente parecia suculenta e deliciosa. O protagonista se sentiu como um rei, já se imaginando como um deus da culinária neste mundo. Ele ofereceu a carne melhorada a Cooking, mas o chefe disse inicialmente que já estava satisfeito. Yeon-suk insistiu, dizendo que havia se dedicado de corpo e alma àquela carne e que poderia morrer feliz se Cooking desse apenas uma mordida. Finalmente, Cooking cedeu e provou. O sabor o atingiu com tanta força que o transportou diretamente de volta à infância. Ele ouviu sua mãe perguntando se ele queria carne para o jantar, e a lembrança era tão vívida que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Depois disso, Yeon-suk partiu com um saco de carne, um presente de Cooking, que o avisou que ela só se manteria fresca por 2 dias. Quando o protagonista voltou, Bobo correu em sua direção e quase o matou de susto, então ele rapidamente entregou a carne, e Bobo se acalmou imediatamente. Yeon-suk disse para ele comer o quanto quisesse, então tirou todos os pedaços da sacola. Bobo devorou tudo feliz da vida e até prometeu mais amanhã. Isso aumentou a afinidade de Bobo e também completou a missão de herói, dando a eles 200 pontos de herói, exatamente como o protagonista havia planejado. Rael notou e apontou para um item na tela dele que poderia aumentar seus atributos,
quando perguntou por que ele não o havia usado. Elsok disse que nem sabia como funcionava e culpou certos idiotas que pularam o tutorial. Rael, sem se importar, disse que ainda não era tarde demais e começou a explicar os pontos de bônus. Força aumenta o poder de ataque, vigor melhora a resistência e a força, agilidade ajuda na velocidade e nos reflexos, e mana está ligado à magia. Quando ele perguntou sobre carisma, Rael disse que era um atributo oculto, que não podia ser aumentado com pontos de bônus, apenas com treinamento adequado. Ela disse para ele distribuir seus pontos igualmente, mas Yonsuke discordou. Ele achava que investir tudo em força seria melhor. Rael pareceu surpreso e explicou que, embora acumular força pudesse ajudar no início, mana se torna vital mais tarde. Um corpo reforçado com mana é muito melhor do que um construído apenas com músculos. O protagonista alterou seus atributos e perguntou se a configuração estava boa. Rael verificou, disse que não estava ruim e então disse para ele abrir a loja e comprar uma habilidade básica de controle de mana. Que curioso! Yonsuke perguntou o que aquilo significava e Rael disse que era a habilidade usada para gerenciar mana corretamente. Ela estimou que custaria cerca de 100 pontos de herói. Ele procurou na loja, mas não encontrou nada. Rael ficou atonita, pois aquilo deveria ser comum. Desapontado, o protagonista murmurou que pensara que ela finalmente seria útil e irritado. Ele chegou a chamá-la de completamente inútil. E Rael retrucou que aquilo era para estar ali. 3 semanas depois, o protagonista atingiu o nível 100, embora tenha demorado mais do que ele esperava. Rael observou que a experiência necessária aumentava a cada nível. Yonsuke se perguntou se algum outro herói estava se esforçando tanto assim, e Rael respondeu que ele já havia se tornado um figurante. Ele não conseguia acreditar e a repreendeu, lembrando-a de quantas vezes quase morrera naquele dia. Rael disse que a maioria das pessoas precisa de cerca de 6 meses para chegar ao nível 100. Com um toque de tristeza, acrescentou que queria se dar bem com Mary, mas o protagonista disse que ela mesma havia provocado isso. Nesse instante, a porta se abriu e um Goblin entrou para dizer que o comandante queria Yonsuke. Quando ele entrou no escritório de Emis, ela o cumprimentou calorosamente e disse que ele parecia mais saudável do que antes, mais forte também. Ela até notou que o mana dele havia dobrado. E Yonsuke disse que estava se esforçando muito para poder trazer a melhor carne para Babu todos os dias. Emis, no entanto, estava mais interessada em quão rápido sua força estava aumentando. Ela perguntou se era por causa do sistema de níveis de herói. Ele congelou. Emis sabia que era um herói. A única dúvida era quanto tempo ela sabia disso. Ela respondeu calmamente que havia descoberto no primeiro encontro. Quando ele perguntou como, Emis explicou que conhecia alguém que tinha um grande interesse por heróis. Então ela perguntou por que ele achava que ela o havia chamado. Emis a tentou adivinhar, mencionando suas brigas recentes. Ela o lembrou da promessa que fizeram e perguntou se ele ainda se lembrava dela. Quando o protagonista disse sim, ela imediatamente começou a repreendê-lo. Então, Emis se transformou repentinamente em um monstro gigante parecido com uma flor. Ela reclamou de quão rápido ele estava subindo de nível e o avisou para se esforçar mais se quisesse sobreviver. Para ela, tudo aquilo era entretenimento. Emis o lembrou que o público não se empolga muito com shows chamativos ou vitórias fáceis. Eles adoram reviravoltas surpreendentes. E agora ele entendia. Ela o havia colocado contra alguém que ele não tinha a menor chance de vencer. Rael entrou em pânico e gritou, perguntando o que ele ia fazer. E Yonsuke disse para ela se acalmar e dar um segundo para ele pensar. Ele decidiu que a melhor estratégia seria reunir o máximo de informações possível sobre seu oponente antes da luta. Planejava estudar a fundo a força do inimigo, mas Rajrel observou que tudo o que tinham era um nome e perguntou como ele pretendia encontrá-lo. Emis disse que compraria um item na loja de heróis chamado Medidor de Poder de Combate. Custava 50 pontos de herói e podia medir força, resistência, agilidade e mana. Ele usaria para avaliar o inimigo e depois treinaria contra alguém de nível semelhante. Rajrel suspirou e provocou-o por só ficar esperto quando a coisa ficava séria. Ele retrucou que ainda era melhor do que ser inútil o tempo todo. Primeiro, testaram o medidor de poder de combate em Rajrel. O poder de combate dela deu 375, e ela admitiu não ter ideia se era alto ou baixo. Então ela sugeriu verificar em Mizo em seguida. Ele entregou o dispositivo a ela e esperou pelo resultado, mas Rajrel de repente pareceu confusa. O protagonista perguntou se ela tinha visto alguma coisa. Após hesitar, Rajrel disse que o dispositivo precisava ser quebrado. Não havia como seus atributos serem maiores que os dela, mas sua força era de 1560. Com um sorriso presunçoso, Yonsuke perguntou se ela tinha certeza de que não era a mais fraca. Agora, com um semblante arrasado, Rajrel admitiu que apenas um mês antes sua força era de 10.000.
Emizo ainda perguntou se o medidor havia funcionado corretamente, apesar do que ela pensava. Então eles verificaram Bogo. E aquele cachorro maluco tinha uma força absurda de 47.422. Rajrel sentiu-se completamente humilhado, sabendo que ambos eram mais fracos que um cachorro. Ele apenas riu e brincou dizendo que talvez a raça de Bogo tivesse alguma vantagem. Saiu e começou a observar os outros orcs. Os goblins, que pareciam os mais fracos, tinham números muito menores que os outros, enquanto a maioria dos orcs estava em um nível semelhante ao dele. Então alguém anunciou o Capitão Bulkman, e todos o saudaram. Enquanto o capitão passava, Emizo usou o medidor e viu que o número era enorme, 14.300. A partir disso, o protagonista deduziu que qualquer um acima de 10.000 era basicamente da classe de comandante. Ele perguntou a Rajrel se seu oponente era realmente apenas um líder de pelotão. Rajrel disse que sim e mencionou o nome Kirka. Corria o boato de que Kirka era um orc tão burro quanto um porco. O protagonista imaginou que um líder de pelotão deveria ter por volta de 3.000 de nível, então, se subisse mais de nível, talvez tivesse uma chance. Determinado, ele foi em busca de Kirka. Quando finalmente encontrou, o medidor mostrava uma força de 6.671. Rajrel disse sem rodeios que isso basicamente significava que ele estava sendo enviado para morrer. Nesse instante, Yunsik recebeu uma missão de herói. O sistema disse que as chances dele de derrotar Kirkan eram quase nulas. Mesmo assim, como superar situações impossíveis era a sua especialidade, ele estava recebendo uma chance. Aumentar seu poder de combate para 3.000 em uma semana. Recompensa: 300 pontos de herói. Ele comentou sarcasticamente sobre o momento perfeito e brincou dizendo que o sistema devia estar espionando. Mesmo assim, ele aceitou. Era tudo ou nada, e ele jurou que sobreviveria tanto ao seu observador quanto a Emis, se quisesse viver. Na manhã seguinte, o protagonista entrou na cozinha e fez questão de que todos o matassem. Culkin percebeu os óculos de proteção do protagonista e ficou curioso, perguntando onde ele os havia encontrado. Yeonsok disse que viu outras pessoas usando e comprou um par também. Culkin deduziu que era alguma tendência entre os jovens, então mudou de assunto e disse para Yunsuk se preparar para a caçada. Ele checou Culkin com o medidor de poder de combate e obteve um número chocante, 35.230. Isso o deixou confuso, já que era muito mais do que um capitão deveria ser. Então ele percebeu que os outros cozinheiros também eram fortes, provavelmente por lutarem constantemente contra bestas demoníacas. Isso lhe deu uma ideia. Se ele treinasse com um deles, poderia se preparar para a batalha que se aproximava. Então, Yunsuk pediu permissão a Culkin, dizendo que isso o ajudaria a melhorar e a ser mais útil. Culkin inicialmente rejeitou a ideia, dizendo que o protagonista já era impressionante para um humano e não precisava se esforçar tanto. E Yeonsok ameaçou discretamente ficar com a melhor carne para si se não lhe permitissem treinar. Com isso, Culkin cedeu e disse-lhe para escolher um oponente. Mais tarde, enquanto os cozinheiros se preparavam para ir embora, ficaram espantados ao ouvir que ele queria lutar contra Golbashev. O Golbashev era um cozinheiro com 2.620 de poder de combate, e alguns achavam que aquele poderia ser o último dia do protagonista. Os goblins reclamaram imediatamente, não queriam perder o cara que lhe servia a carne tão boa. Ouvindo toda aquela gritaria, Culkin o silenciou. Ele advertiu Golbashev para não matar Yunsuk e disse-lhe para se conter. Golbashev, parecendo bastante lento para pensar, concordou, mas Culkin claramente não confiou nessa resposta. O duelo começou. Cheio de determinação, Yeonsok avançou direto para Golbashev. Golbashev repetia para si mesmo que não o matasse. No instante em que desferiu um soco, Yunsuk se esquivou. Logo de cara, ele percebeu que Golbashev lutava quase que por instinto. Aproveitou a brecha e contra-atacou. Tudo parecia estranhamente familiar, como as lutas que ele sempre conseguirá vencer antes. Num instante, tudo acabou, e o protagonista foi declarado vencedor. Os goblins mal podiam acreditar. Golbashev caiu tão rápido que alguns deles nem viram como aconteceu. E Yeonsok ficou igualmente estupefato. Ele havia vencido com um único chute. Essa vitória inesperada lhe deu um enorme impulso de confiança. Por um segundo, ele até pensou que poderia enfrentar Culkin algum dia. No lado norte da Fortaleza Negra, perto da Grande Floresta, Yunsuk repassava a luta na sua cabeça. Ele havia nocauteado um orc com o dobro de sua força com um único chute. Isso fez pensar que poder de combate era apenas um número, e não tudo. Se ele melhorasse um pouco mais, tinha certeza de que venceria a próxima luta com facilidade. Nesse instante, um goblin correu até Culkin e relatou a presença de um grande grupo de Talus à frente. Culkin pareceu irritado. Ele perguntou se eles tinham entrado em território Talus.
Curioso, Yunsuk perguntou qual era o problema. Seria porque a carne de Taluz tinha um gosto ruim? Culkin disse que a carne era na verdade decente, e o tutano era uma verdadeira iguaria. O problema era que os Taluz se moviam em grupos e eram ferozmente protetores de seus filhotes. Ele pensou que a caçada terminaria ali, mas Culkin queria aquela carne demais. Ordenou que todos avançassem e declarou que os Taluz seriam um lanche do dia. Ele ordenou que não deixassem nenhum Taluz escapar e que os matassem à vista. Os Taluz pareciam aranhas gigantes com partes semelhantes a crânios em seus corpos. Yunsuk empurrou um Goblin sorrateiramente como se fosse um acidente e aproveitou a brecha para desferir os golpes finais e ganhar XP. Depois de um tempo, o grupo acumulou vários Taluz mortos. O protagonista eliminou o último e subiu de nível. Rael o elogiou por ser um especialista em roubar mortes. Considerando isso um elogio, Yunsuk disse que era exatamente por isso que gostava de trabalhar na cozinha. Então, uma pressão esmagadora repentinamente tomou conta do ambiente e pegou o protagonista de surpresa. Ele se virou ao mesmo tempo em que alguém gritou que a rainha Taluz havia chegado. A visão do Taluz morto tornou sua fúria evidente. Com um rosnado, ela deixou claro para todos o quão furiosa estava. Querendo verificar sua força, Yunsuk usou seus óculos de proteção apenas para descobrir que seu poder era imensurável. A verdade o atingiu em cheio. Eles haviam massacrado os filhos dela. Ele se virou para perguntar ao cozinheiro o que fazer, mas o homem já estava correndo. Ele gritou para que todos sobrevivessem e se reencontrassem mais tarde. O protagonista só conseguia pensar em como aquilo era inútil quando um barulho alto chamou sua atenção. Ele amaldiçoou amargamente a covardia do cozinheiro antes que o som o trouxesse de volta à realidade. Alguém gritou para que todos se dispersassem. Os goblins mais fracos estavam sendo despedaçados pela enfurecida rainha Taluz, cujo grito era tão alto que Yunsuk teve que tapar os ouvidos. De repente, Rael disse para ele olhar para trás. Ao se virar, viu centenas de Taluz correndo em sua direção, liderados pela rainha. Yunsuk disparou a toda velocidade enquanto goblins gritavam por socorro à distância. Ele sabia que, se parasse por um segundo sequer, estaria morto. Depois de correr por um tempo, ele encontrou uma caverna e hesitou, sem ter certeza se entrar era seguro. Rael disse que estava vazia e que já a havia verificado antes. Ele não confiava totalmente nela, mas a caverna ainda parecia mais segura do que a floresta, onde o perigo podia vir de todos os lados. A caverna era muito mais profunda do que o esperado. Yunsuk perguntou se era natural, mas Rael não sabia. Ela apenas apontou uma coisa. Era tão espaçoso que até a rainha dos Taluz conseguiria entrar, e isso lhe deu uma ideia. Então, ele notou uma gosma pegajosa na parede. Rael disse que provavelmente não era um ninho de Taluz, já que o cozinheiro havia afirmado que não havia grupos de Taluz por perto. Ainda assim, a gosma deixou Yunsuk apreensivo. Teias de aranha? Então ele viu ovos. Isso foi o suficiente. Aquela caverna era um ninho de Taluz, não um esconderijo seguro. Assim que decidiu sair, olhos verdes brilhantes apareceram na escuridão. Um Taluz adulto avançou contra ele, e Yunsuk correu o mais rápido que pôde. Rael perguntou freneticamente se eles estavam indo pelo caminho certo. Ele admitiu que também não fazia ideia, pois era a primeira vez que entrava ali. Então, ele pisou em algo, perdeu o equilíbrio e escorregou. Em pânico, ele agarrou a primeira coisa que viu e atirou no Taluz. A criatura apanhou-a no ar. Um ovo. Para a surpresa de Yunsuk, o Taluz parou de atacar e se concentrou no ovo. Ele perguntou a Rael o que estava acontecendo, e ela deduziu que o Taluz gostou porque era redondo, liso e úmido. Basicamente, igualzinho a um ovo de Taluz. Isso deu ao protagonista uma ideia. Ele pegou outro ovo e provocou o Taluz, dizendo que não ia mais tolerar aquilo. O Taluz entrou em pânico, provando que o plano estava funcionando. Firmando os pés no chão, Yunsuk arremessou o ovo. O Taluz mergulhou para pegá-lo, quase desesperadamente. Rael observou como ele era rápido e ágil, provavelmente por causa de seu corpo monstruoso, e perguntou o que ele planejava fazer em seguida. Yunsuk retrucou que não tinha muitas opções quando ainda havia mais de 100 ovos espalhados por ali. Mesmo assim, continuou provocando o Taluz e um dos ovos rachou. Ele zombou, dizendo que provavelmente conseguiria caçar melhor do que ele. Yunsuk pediu a Rael que trouxesse outro ovo, mas ela disse que só restava um. Seu rosto empalideceu quando o pânico o atingiu. Ele tinha feito uma grande besteira. O Taluz rosnou de fúria e saltou sobre eles. Imediatamente, ordenou a Rael que lançasse um buff. A rainha Taluz ainda estava furiosa, mas Yunsuk percebeu que ela parecia exausta de tanto perseguir ovos. Ele se recompôs e se concentrou, convicto de que aquela era a sua chance. Enquanto a rainha Taluz atacava, o protagonista preparou seu golpe mais poderoso, Tiro da Reencarnação do Paraíso.
Em vez de recuar, ele a enfrentou de frente e desferiu um golpe devastador que derrubou a Talus. Mensagens do sistema começaram a aparecer uma após a outra, mostrando que Yusuke havia subido de nível. Rael correu até ele e perguntou se ele estava bem. O protagonista disse que não estava brincando, que realmente sentia que ia morrer. Então ele disse que precisavam encontrar um lugar mais seguro. Para sua surpresa, Rael disse que também podia usar magia de cura. Ele a elogiou, dizendo que aqueles pontos de mana finalmente valeram a pena, mas ela, modestamente, disse que sua cura era fraca e só conseguia estancar sangramentos. Após distribuir seus novos pontos de atributo, Yusuke decidiu que era hora de voltar. No nível 108, seus atributos eram agora Força 56 mais 2, Agilidade 53 mais 2, Vigor 55 mais 2, Mana 53 mais 2 e Carisma 27. Ele se sentia orgulhoso de quão equilibrados seus atributos haviam se tornado, mesmo que ainda não tivesse certeza de como usá-los todos. Por ora, ele via aquilo como um investimento para o futuro. Então, uma voz familiar ecoou pela caverna. Era Cooking, feliz em ver o protagonista vivo. O protagonista perguntou o que ele estava fazendo ali. Cooking disse que encontrou a caverna enquanto fugia e pensou que eles tiveram sorte de ainda estarem vivos, mas então congelou ao perceber que aquele era o ninho de Talus. Ele notou coisas espalhadas pelo chão, e Yusuke explicou que eram ovos de Talus, o local onde eram postos. Os olhos de Cooking brilharam imediatamente. Ele disse que os ovos de Talus eram uma iguaria incrivelmente rara, que apenas oficiais de alta patente tinham o privilégio de comer. Irritado, Yonsov gritou para ele se concentrar, pois eles ainda precisavam escapar. Cooking disse que a rainha Talus provavelmente já estava dentro da caverna e que derrotá-la exigiria alguém com um nível de comandante de divisão ou superior. Ele desistiu e concluiu que o ovo seria sua última refeição. Então, vozes vieram da entrada. Os goblins sobreviventes haviam chegado lá com um chefe de cozinha. Cooking acolheu os que sobreviveram e ofereceu-lhes uma provinha do precioso ovo. Yusuke jurou baixinho que aquela não seria sua última refeição, especialmente porque ainda não tinha provado o banquete de 5 pratos preparado por sua esposa. Ele se recusou a morrer em um lugar como aquele. Enquanto isso, no escritório de Emi, alguém cumprimentou a comandante e comentou sobre sua postura geralmente rígida, perguntando em seguida se a missão estava concluída. Heidron informou que havia capturado a próxima santa do Sacro Império, exatamente como ordenado. Impressionada, Emiso elogiou por ter se infiltrado em um culto fanático em apenas 3 semanas. Ela deu um tapinha na cabeça dele, fazendo corar. Uma batida na porta interrompeu o momento, e Emiso pareceu irritada com a interrupção. Um goblin trouxe um relatório urgente sobre os cozinheiros enviados para coletar ingredientes. Emiso inicialmente ignorou, como se não fosse nada de incomum, mas o goblin deixou claro que a situação era séria. A rainha Talus havia aparecido e a maioria dos cozinheiros, incluindo Cooking, estava morta ou desaparecida. Quando Emiso perguntou sobre Yusuke, o goblin disse que ele também estava desaparecido. O rosto de Heidron escureceu no instante em que ouviu isso. De volta à caverna, os goblins devoravam ovos de Talus como se tivessem aceitado a morte, e Cooking se despedia. Ele deu um tapa na cabeça dele e gritou para ele se controlar.